Agora são 10 da manhã. E por que que eu tô gravando esse vídeo? Eu me cobro muito e às vezes eu sinto que as pessoas, pelo menos algumas que eu vejo e tal, também tem esse hábito de se cobrar muito, né? Uma coisa que eu cobro, principalmente relacionado com o YouTube, é a qualidade das edições. Eu gostava, hoje eu não gosto tanto de editar vídeo, principalmente porque isso acabou atrelando muito ao trabalho e tal da empresa. Eu acompanho muito YouTube de modo geral, assim, e um conteúdo que eu acompanho, além de são 3 tipos de conteúdo que eu acompanho bastante, né? Pregações e estudos bíblicos. Não muitos estudos bíblicos, mas pregações e devocionais. Não, devocionais não. Pregações e podcasts de conteúdo, etc. E estudos e devocionais. Estudos em geral. Então, tanto de empresa, que aparece muito, quanto de mentoria, né? Day na Life, esse tipo de conteúdo. E vlogs também, eu gosto de acompanhar bastante vlogs de rotina e tal, enquanto eu tô trabalhando, fazendo alguma atividade repetitiva. E eu vejo, principalmente nesse último terceiro conteúdo aqui, de conteúdo pra pessoa mesmo, né? Que a qualidade é tão boa. Tipo assim, as pessoas começam um take e faz aqui, aí ela vira e já tem tipo uma câmera aqui em cima. E sabe que você vê que dá trabalho de fazer, que você tem que pegar a câmera e mover, né? Que normalmente são pessoas que usam uma câmera só. E movem e faz vários takes de várias posições e transições e tal. E eu falo, nossa, por que eu não consigo fazer isso, olhar nos olhos? Por que eu não faço isso e tal? Só que essas pessoas, o trabalho delas é fazer isso. E eu faço isso por hobby, né? Não tô aqui por causa de trabalho, por causa de dinheiro e tal, né? Senão eu estaria me dedicando muito mais do que eu tô me dedicando. Mas eu tô aqui simplesmente por hobby mesmo. Tipo assim, vou lá, vou ligar a câmera. Né, acho que eu fiz isso uma vez só, um vídeo só que eu liguei a câmera e fiz. Que eu acho que eu tava. Não, tava pensando nas coisas, nem lembro. Mas, tipo assim, não tô aqui por hobby, não tô aqui por outros meios, né? Com outros fins, com segundas intenções. Eu tô aqui simplesmente, tipo, e a câmera e falar o que eu quiser e é isso aí, tá tudo bem. E eu ficar me cobrando, tipo assim, isso me impedia também de gravar, né? Tipo assim, mas não vai ser perfeito, não vai ser incrível, não vai ter aquelas 1001 transições com vários takes de um momento, né? O meu dia é extremamente agitado, muita coisa para fazer, então tem muita coisa para gravar de coisa que eu fazendo, e entra numa reunião e lança um projeto e grava uma aula e faz uma reforma e vai para algum lugar e tal. Então sempre tem muitas coisas para fazer, só para gravar. Só que eu não tenho tempo para gravar. O último vlog que eu ia gravar era da reforma da igreja. Vou ver se eu coloco a foto aqui. Eu esqueci de tirar a foto do antes. Tipo assim, a gente tem o do depois que eu tirei, mas a foto que tem do antes é eu fazendo uma selfie. Vou postar aqui na edição se eu editar, né? E aí eu falei assim, eu não sei se eu vou colocar esse vídeo aqui, mas eu falei assim, pessoal, vou fazer um vlog aqui, vou começar e tal. E foi o único o vídeo que eu gravei do vlog da reforma da cortina da igreja. Tipo assim, eu não gravei outros vídeos, porque não deu tempo de gravar. Você tá focado em uma coisa, tá mexendo aqui, e aí você tem que responder o WhatsApp, né? No final de semana, isso foi numa quinta, já no final de semana a gente ia ter o regional, então tava cheio de coisa pra resolver, e programação, e enviar mensagem pra igreja, e voltei. Tipo assim, um monte de coisa pra fazer, vendo a igreja, e a câmera tava sem memória no cartão, porque eu esqueci de apagar os vídeos das aulas que eu gravei e tal, do Simultra, da trilha. Que a gente lançou muito massa, inclusive, tá dando muito certo. Mas aí, tipo assim, e aí um monte de coisa pra fazer, e a programação pra arrumar, confirmar as coisas com as igrejas, e ver quem ia vir. Agora hoje tá no dia 27, eu tenho que fazer a escala do mês que vem, a imagem pra fazer, aí tem um momento pra editar e selecionar as imagens, a gente tá no dia 28, e acho que abril vai até dia 31, maio é mês do Espírito Santo. Aí tem a PC House, enfim. E aí é um monte de coisa pra fazer, sempre muito conteúdo pra editar, mas aí eu tava lá na igreja e aí não deu pra gravar, porque eu tava focado na atividade, que era o objetivo principal daquela noite, da quinta-feira. Senão a gente não ia conseguir fazer e tal. E aí eu cheguei em casa e, nossa, fiquei muito bravo comigo, que nem a foto do altar do antes eu não tirei. E aí você fica. Aí eu me cobri mais, eu falei, nossa, mas eu não fui capaz de tirar uma foto do antes. Só que aí, você entende que aquilo não era a tarefa principal? Tipo assim, que era o secundário. E às vezes a gente tá se cobrando por algo que não é o principal, que é o secundário, né? Cobrando pros vídeos, tipo assim, ainda tá com câmera, uau.
Mas, tipo assim, a gente se cobra por algo que não é o principal, você entende? Né? Então, eu não sei onde eu tô querendo chegar com isso. Mas o ponto é, não se cobre tanto, entende? E eu tô tentando fazer isso comigo, né? Óbvio que eu me cobro bastante, vou continuar me cobrando em algumas coisas e tal, que eu preciso. Mas uma coisa que eu aprendi na terapia é que a gente não consegue controlar tudo e todos, né? Antes, quando eu marcava encontro de jovens, e aí eu mandava mensagem pra todo mundo, eu ficava triste se alguém não fosse e tal. Ou então quando tinha culto, participação geral, óbvio, né, que é triste. Mas a gente precisa entender que a gente não consegue controlar as outras pessoas. O que a gente não pode fazer é dar desculpa ao nosso fracasso. Aí é outra história. Então, se eu tô fazendo um péssimo trabalho, aí é um outro problema, né? Que a gente precisa adereçar. Mas se você tá fazendo não o seu melhor, porque o seu melhor é bullshit isso aí. Não. Mas se eu tô fazendo um bom trabalho, né, por parâmetros públicos, sei lá, como é que eu chamaria isso? Por standards bem definidos. Se eu tô fazendo um bom trabalho, se aquilo que eu tô fazendo, na empresa, eu tô fazendo boas campanhas de marketing, eu tô gravando bons conteúdos, eu tô definindo ótimas estratégias, eu tô fazendo bons encontros de jogos, eu tô com uma programação boa, eu tô ensinando bem a Bíblia, eu tô fazendo algo bom, não sou melhor, porque às vezes o seu melhor é ruim. E a gente precisa também entender isso. Às vezes o meu melhor é ruim. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar o meu melhor. Então não posso me basear no meu melhor, eu preciso basear em algo bom, né? Se o meu melhor é bom, então ótimo. Se não, eu preciso melhorar o meu melhor também. Mas se eu tô fazendo algo bom, um bom output tá sendo as coisas que eu tô fazendo, eu preciso me cobrar menos, entendeu? Que é uma coisa que eu falei na empresa. Tipo assim, o que a gente tá fazendo é algo bom e tá trazendo bons resultados. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa também celebrar as vitórias, né? Não só lamentar as derrotas. Então é isso. Não sei quanto tempo já deu esse vídeo. Mas o que eu quero falar pra você é: não se cobre tanto. Faça não o seu melhor, mas faça um bom trabalho e confie naquilo que você está fazendo. Foque nas atividades principais. Se o YouTube não é sua atividade principal, não tem problema você só ligar a câmera e falar na frente dela. Entende? Se o seu hobby, tem gente que cobra. Eu tô pintando agora, eu peguei um hobby no final do ano passado. Um hobby de pintar. Eu tava me cobrando tanto. Peraí. Isso aqui é um hobby. Isso aqui não é um trabalho. Eu não tô fazendo isso aqui pra ganhar dinheiro. Não tô fazendo aqui pra mostrar pras pessoas, né? Porque daí envolve a cobrança exterior, né? De comparação e tal. Tô fazendo simplesmente por mim. Tipo assim, eu tô ali e isso funcionou tão bem pra mim. O último quadro que eu pintei, né, antes da volta agora, foi antes do retiro de carnaval, em 20. Que inclusive tem 2 vlogs que eu deletei, tá? O vlog do nosso acampamento do ano passado, acampamento de inverno da local, e o vlog de Natal. Tipo assim, eu simplesmente deletei, porque eu não ia ter tempo pra editar. Porque eu tinha que editar penca de aulas. Ou eu editava as aulas, ou eu editava o vlog. E não tem como. Se comparar trabalho com hobby, é óbvio que o trabalho vence. Então eu fui postergando. Não tive tempo de editar nenhum vlog desses vlogs aí do acampamento e do Natal. E aí, semana retrasada, eu tava sem memória no computador, eu tive que deletar, né? Infelizmente. Mas ia ficar muito legal. Mas aí, enfim. E aí foi antes do retiro de carnaval. Tava pintando. Qual que era o quadro, meu Deus? Era a lamparina. Era a lamparina. E aí, deixa eu ver se depois eu pego ele pra mostrar pra vocês. E aí, tava pintando a lamparina. E aí, tinha feito só o rascunho da lamparina assim. E aí, teve o acampamento. Depois do acampamento, nossa, a agenda tava mais cheia, não sei o quê. E aí, antes da semana retrasada, eu tava muito cheio de coisas pra fazer e minha memória, minha mente criativa tava tipo assim. E como na empresa, além do financeiro, estratégico, também no marketing, conteúdo para as plataformas, né, pros aplicativos e não público, orgânico. E eu precisava de criatividade, não tava tendo criatividade. Tipo assim, eu sentava no computador e minha cabeça vazio. Só ouvia o barulho da lâmpada. Só o barulho da lâmpada. Não sei se eu vou editar esse áudio. Então, se eu não editar, vai dar pra ouvir. E aí só dava pra ouvir
um ruído assim na minha mente, não vinha nada de criatividade. Eu falava, não, meu Deus, eu preciso de criatividade, senão não tem como trabalhar, minha mente precisa funcionar. Não é nem criatividade, mas minha mente estava estagnada. E aí eu fui, peguei o quadro e falei, não, vou pintar. E aí eu comecei a pintar, e foi tão terapêutico, né? Foi tão terapêutico assim. Eu gosto de pintar assistindo pregações também, vendo músicas e tal. E foi tão. Não, música não, só pregação mesmo. E foi tão terapêutico que eu falei assim, uau! E aí foi engraçado que eu comecei a pintar ele, acho, numa terça, coisa assim. Aí, terça e quarta eu finalizei ele, né, da lamparina. Ficou muito legal o quadro. De presente da coleção que eu tô fazendo, passagens bíblicas. Mas aí eu consegui meio que externalizar o que estava preso na mente, sabe? E aí minha mente conseguiu desbloquear através de um hobby, entende? Então, tipo assim, se eu ficasse me cobrando pra pintar, talvez eu estaria pintando desde do retiro até hoje por obrigação, sabe? Não porque eu gosto. E aí eu consegui, tipo assim, eu comecei o esboço de um quadro agora. Ele tá ali, o esboço. Eu queimei a tela e tá ali. Quando eu vou começar a pintar ele? Quando eu quiser. Mas não tem esse peso, essa cobrança de não, eu preciso pintar, porque eu comecei, eu vou terminar. Não é um emprego, não é um trabalho, não vai. Entende? Então, tipo assim, não se cobre tanto. Mas se fosse trabalho e tal, enfim, existem ponderações. Às vezes você precisa se cobrar também. Não vamos entrar nessa vagabundagem, não. Às vezes você precisa se cobrar mesmo. Tem coisas que a gente precisa sentar a bunda na cadeira e executar. Mas essa autocobrança em excesso por coisas que não fazem sentido, sabe? Eu não vou me cobrar pra fazer 1000 takes de um vlog pra 5 pessoas assistirem, entende? Então é isso, pessoal. Não se cobre tanto, mas guarde essa autocobrança pra coisas que fazem sentido. Não foque em fazer o seu melhor, faça algo bom, sendo o seu melhor ou não. E confia que Deus é justo. O sol nasce para justos, nasce para injustos. A nossa sorte é o Senhor. Então que a gente possa confiar de que Deus sabe o que faz, né? É Ele que está no trono e não a gente. Então a gente precisa confiar nele e não em nós mesmos, né? Como o Provérbios diz, maldito o homem que confia em outro homem, faz do braço de carne a sua força. Vamos confiar em Deus e saber que Ele é justo e fiel. Eu lembro quando a gente lançou a banda, enfim, um dos projetos que a gente lançou agora foi a banda dos jovens da nossa igreja, né? E porque, enfim, não vou entrar em detalhes. E aí a maioria não tinha instrumentos e tal. Não sabia tocar instrumentos e tal. E aí eu falei assim, meu Deus, como a gente vai criar uma banda sem ninguém? A gente tem que aprender. E a gente tinha 30 dias para ensaiar. E aí eu falava, meu Deus, aí tinha que criar a partitura. Fazia tempo que eu não lia a partitura e eu já esquecia, né, a partitura mesmo. E aí eu já tinha esquecido como é que faz partitura e tal, como é que lê, perdão, fazer partitura eu não tinha feito ainda, nunca tinha feito. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer partitura? Eu atrás de contratar a pessoa e contratava, mas não ficava do jeito que eu queria e tal, porque eu queria acompanhamento, eu não queria melodia, né? Principalmente violino e sax, tenor. E aí eu não queria melodia, eu queria acompanhamento, né? Pra encaixar com tudo pra melodia sair na voz e tal, enfim. E aí eu tô aprendendo o teclado, tenho teclado faz anos, depois que eu vi que eu já tenho algum tempinho já o teclado, acho que 2 anos, quando daqui a pouco tem reunião. Ninguém sabia tocar instrumento, falei, não, a gente vai aprender, aí eu fiz as partituras e tal, e a gente fazia ensaio e não fluía, não ficava legal. E depois foi fluindo, teve 30 dias, a gente orava e orava todo dia, eu falava, Deus nos ensina a tocar os instrumentos, o Espírito Santo nos ensina a tocar os instrumentos, derrama talento sobre nós, talento. E aí a gente apresentou e foi lindo, assim, foi muito emocionante pra mim. E é isso, às vezes a gente tem que entender também que a gente faz a nossa parte e a gente confia que Deus faça a dele, né? Não que ele tenha obrigação de fazer alguma coisa, mas a gente ora. E é por isso que é importante ter esses gaps de capacidade e sobrenatural. Porque se eu confio em tudo que eu faço, né, exemplo, se eu tô criando uma programação do mês para os jovens de mensagens e estudo, e eu sei que se eu ensinar isso para eles, eles vão aprender isso, eles vão começar a fazer aquilo, eu tô confiando muito na minha própria força, entende? Eu não tô dando espaço pro Espírito Santo. E como que eu dou espaço pro Espírito Santo? Eu sempre falo isso com uma jovem na igreja. O gap da sua capacidade pro resultado que você quer atingir. Ali é onde o Espírito Santo vai entrar, entende? Se eu, para fazer
o louvor, né, que a gente fez o evangelismo na quadra, o culto de Páscoa. Eu chamo pessoas que já tocam instrumentos, chamo uma banda, é muito fácil. Não é? Eu chamar uma banda que já sabe, que já toca, que já tem conhecimento. Mas quando Deus colocou no meu coração, a gente vai, não, vamos criar uma banda com zero, com pessoas que metade tá começando a aprender e outra metade nunca tocou um instrumento na vida. Ali eu dou espaço para o Espírito Santo trabalhar. Porque a gente vai ter 30 dias para 30 dias não, 4 ensaios. A gente teve 4, 5 ensaios para aprender 5 músicas. 4 ensaios para aprender 5 músicas. Então ali eu dei um espaço para o Espírito Santo trabalhar, porque eu trouxe pessoas, não apenas com o coração aberto e tal, mas que tinham a necessidade de ou o Espírito Santo age, ou a gente não tem louvor, entende? Então, o não se cobrar tanto também envolve entender que eu preciso deixar gaps para o Espírito Santo trabalhar, não é? Se eu confio muito na minha força, como que o Espírito Santo vai trabalhar? E às vezes a gente também aprendeu muito bem a funcionar sem o Espírito Santo, né? A trabalhar sem o Espírito Santo. Infelizmente, isso é um problema muito sério no meio cristão. A gente trabalhar sem o Espírito Santo. A gente consegue pregar sem o Espírito Santo. A gente consegue fazer louvores sem o Espírito Santo, porque a gente ensaiou, porque a gente... Não que é errado, pelo amor de Deus, técnica. A gente precisa de excelência, né? É necessário excelência. Quando a gente lê Levítico, a gente vê que Deus gosta de excelência quando se trata de assuntos espirituais. Mas eu preciso entender que eu preciso do Espírito Santo. Não é questão de se vai funcionar ou não, é questão de ou o Espírito Santo vem, ou a gente não consegue fazer nada. Ou o Espírito Santo fala com você traz vídeo, que não é nem o objetivo disso aqui, né? Mas, enfim. Ou não faz sentido. Ou o Espírito Santo trabalha comigo, ou eu não consigo entregar um bom resultado. Ou o Espírito Santo grava os devocionais comigo, ou eu não consigo gravar o devocional. Então eu preciso me colocar em posições de que eu dependa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não quer que a gente entre em situações que a gente dependa dele. Mas o Espírito Santo quer que a gente nos coloque em situações que nós vamos depender dele. Porque quando você acontece um problema, a única saída é só Deus, né? A famosa frase, só Deus pra te livrar disso, só Deus pra me livrar disso. Não é isso que Deus quer pra gente. Deus quer que a gente se coloque em situações que só Ele pode nos livrar. É por isso que a Bíblia diz, aquele que se humilhar debaixo do poder de mão de Deus, ele será exaltado. Por quê? Não é simplesmente ser humilhado, mas é aquele que escolher ser humilhado. Aquele que escolher ser esvaziado. Aquele que escolher negar a si mesmo. Aquele que escolher. Então, o Evangelho é sobre escolha. É sobre eu escolher confiar em Deus. Do que eu acabar, por azar do destino, cair em situações que eu só dependo de Deus, entende? Então, Deus quer que a gente se coloque em lugares de prova, né? Onde a gente só depende do Espírito Santo. E para isso a gente precisa se cobrar menos. Porque a gente se cobra como se nós fôssemos Deus, que tivéssemos a capacidade de fazer tudo por todos. Mas nós não somos. Enfim, é isso, pessoal. Esse vídeo já está extremamente grande. Bom dia para vocês.